horas, todos os avisos foram dados. Eu quero chamar aqui o Wesley, ele vai trazer a palavra para a gente hoje. Boa noite, igreja, vocês estão bem? A paz do Senhor com todos. Mais uma vez, uma alegria de estar aqui, falando e compartilhando a mensagem do nosso Deus, que é maravilhoso. Se eu pudesse, eu não parava de adorar e cantar, e eu nem precisava pregar. Tem dia que talvez isso aconteça aqui, tá bom? Não fique assim, nossa, nem abriu a Bíblia. Mas pode acontecer. Mas o que o pastor César comenta é que nós damos liberdade para o Espírito Santo. E se ele quiser só cantar com a gente, não tem problema. A gente só vai cantar. Vocês estão dispostos a isso? Muito bom. É uma alegria. Eu já disse isso, vou dizer mais uma vez, e eu vou dizer que o tema também é sobre alegria hoje, sabia? Que Deus está de bom humor hoje, sabia? Deus nunca acordou de mau humor. Se você tem o seu familiar que acordou de mau humor, ainda ele não parece com Jesus nesse ponto, mas com outros pontos ele parece. A gente tem vivido momentos, e eu queria compartilhar também com você, igreja, que ontem foi um momento memorável para a gente. Talvez você não esteja presente, não só pelo dia do culto das mulheres, mas ontem nosso grupo de adoração foi convidado para tocar numa igreja, ministrar. E o que acontece? Por que eu falo sobre isso? Porque tudo que nós temos vivido aqui, eu tenho dito para eles, a gente não pode segurar para a gente só, você entendeu? A gente não é uma igrejinha para dentro, nós somos igreja para fora. Se você está aprendendo alguma coisa aqui, você precisa entender que você precisa levar para fora. E quanto mais você leva para fora, você tem que entender que você é o embaixador do reino lá fora. E hoje, eu queria falar que é uma alegria você poder compartilhar aquilo que Deus está fazendo, sabe? E eu queria também lembrar, especialmente do momento que você você fez aquele convite para Jesus morar no seu coração. Sabe aquele dia? Se você não teve ainda, hoje pode ser a oportunidade para a sua vida. Pode ser a oportunidade para você falar assim, Jesus, sabe aquela música? Entra na minha casa. Isso não é só uma música, é uma realidade. E hoje eu queria que a gente meditasse um pouco sobre a alegria da salvação. A alegria da salvação. Fazer igreja é muito legal. Eu gosto. De pequenininho, faço igreja. Participo. Já lavei banheiro, já carreguei cadeira, já toquei na bandinha de criança, sabe? Você compra aqueles coquinhos, toque, toque, toque. Fiz também. Se vocês quiserem ter uma foto, eu mostro pra vocês. O pessoal do louvor gosta de ficar tirando sarro de mim. E o resto também. Mas o que eu tenho parado para pensar é que mais do que você fazer igreja, essa alegria é a alegria de você repartir Jesus. Hoje eu queria falar sobre isso. A alegria do cristão é um pouco diferente de uma alegria que a sociedade está apresentando, tá? Eu queria falar um pouco sobre isso. O motivo da alegria de uma sociedade, o que é? Você ter um carro legal, você ter viagens N vezes por ano, você ter vida social. Não estou dizendo que seja bom, não seja ruim, é importante. Mas o motivo de alegria no âmbito espiritual, sabe o que é? Você pertencer, saber que você pertence a um reino eterno. Hoje na preleção com os voluntários nós conversamos. Deus está fazendo algo sobrenatural na nossa igreja. Não é porque somos nós. Conhece? Jesus é o jardineiro e as árvores somos nós. Mas não é porque somos nós,
é porque existe algo que Deus tem no seu coração para esta igreja. Algumas pessoas tiveram um papo com o pastor. Outro dia ele estava conversando e falou assim: pastor, por que você resolveu fazer a sua igrejinha aqui em Jundiaí? Não podia fazer sua igrejinha em outro bairro, lá de São Paulo? E o pastor virou e falou assim: a minha igrejinha não foi feita em São Paulo porque eu tive um chamado de Deus para fazer aqui em Jundiaí. E a maior alegria é poder ver cada rosto. Hoje a gente já está confundindo, nossa, eu nunca vi essa pessoa aqui. E isso tem sido um motivo de muito, sabe, uau, a igreja está crescendo. Olha ao redor do seu lado, quantas pessoas que de repente você nem conhece. Olha, dá um overview aí na parada. Tem umas pessoas inóspitas, né? Inóspitas, diferentes. Não que eu seja uma pessoa muito, né, comum. Aliás, ninguém é comum, né? Todo mundo é especial. E o reino de Deus, ele é um reino, como diz em Romanos capítulo 14, versículo 17. Romanos capítulo 14, versículo 17, anota aí. O reino de Deus, ele é feito de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Vamos repetir de novo. O reino de Deus é feito de justiça e alegria no Espírito Santo. Alegria está dentro do contexto do reino de Deus. Então nós fazemos parte de um reino alegre. Às vezes a gente fica com aquela sensação: nossa, Deus é um Deus sério. Quem já imaginou um Deus sério? Levanta a mão. Quem imaginou Deus sério? Não é? Deus sério. A gente imagina a gente chegando lá na sala do trono e Deus assim: Capitão Nascimento, seu 02. E Deus, a gente prega e fala que Deus é o bom pai. Como você imagina um bom pai? Com cara ranzinza? Não, com alegria. E essa alegria precisa ser algo genuíno do nosso coração, sabe? Nós não queremos que a igreja seja movida por aquele: mais uma vez, eu não entendi, sabe? Eu até falo muitas vezes na preleção dos voluntários. Eu falo assim: vou perguntar sempre uma vez. Vocês estão animados para o culto dessa tarde? E eu só ouço uma vez. Eu falo: não vou repetir, porque a gente não é movido por corda. A gente é movido por genuinidade. Então, muitas vezes eu quero perguntar aqui para vocês: vocês estão felizes de estarem aqui na casa do Senhor? Vendo? Isso é algo que tem que ser genuíno no nosso coração, para a gente estar responsivo ao que muitas vezes nós estamos perguntando no seu coração. Eu vou contar também algo que de inédito vai acontecer nesse ICS Day. Hoje à tarde eu tive a grata satisfação de dar aula de batismo para 3 crianças. 3 crianças que eu falava para elas assim: você sabe o que é nascer de novo? Não. Eu fiquei pensando, os pais deles falaram que sabia. Eu que tinha que ter com problema de memória, não eles. Mas na verdade eles só não tinham associado. Então a gente começou a fazer os desenhos e tal. Aí de repente as crianças: lembrei. E a minha pergunta sempre era: o que vocês vão fazer nesse batismo? Né? Eu perguntava: o que vocês vão fazer nessa piscina? Ser batizado, lógico. Mas o que é acima de tudo isso? Eu vou fazer uma aliança com Jesus. Então é isso que vocês estão fazendo. Nós temos uma aliança com Jesus e é algo que vai nos trazer plena alegria. A plena alegria, ela não é você ficar sempre rindo, sabia? Apesar de eu parecer um cara que está sempre rindo, às vezes eu também fico emburrado.
nosso Big Brother ICS... ICS House. Vamos explicar ICS House. O que é isso? Quando nós viemos para Jundiaí, né? Vieram. Enfim, a família do pastor veio para Jundiaí. Veio a minha família para Jundiaí. A minha esposa é irmã da esposa do pastor. São irmãs. Aí veio também a nossa sogra com a minha cunhada menor. E a gente, não, onde que nós vamos morar? Mora aqui, mora colar, não sei o que lá. E a gente teve a incrível ideia... Deixa eu falar. A incrível ideia de todo mundo alugar uma casa para todo mundo morar junto. 8 pessoas e um cachorro. E aí você já imagina o que deve estar lá acontecendo. Pronto. Pode usar a imaginação, porque é mais ou menos isso mesmo. Daí para frente. Mas, por que eu falei isso? Porque tem dia que eu acordo mal-humorado. É isso mesmo? Ah, tá bom. A gente acha que não, né? Sempre acordo belo e bonito, mas tem dia que não. E tem momentos que nós precisamos encontrar nesse lugar aquilo que Deus realmente tem feito sentido para a gente falar assim, cara, por que eu estou reclamando? Por que eu estou de mau humor? Não tem sentido. Então, cada vez mais, o nosso exercício, não estou falando só do meu e do seu, do nosso exercício é entendermos onde a gente encontra essa alegria, mesmo em meio às circunstâncias adversas. Efésios 1, capítulo 1, versículo 3. Abre comigo, por favor. Efésios 1, 3. Efésios 1, 3. Esse é o lugar onde Deus nos entregou as heranças. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Deus nos entregou bênçãos espirituais nos lugares celestiais. É algo que vai além daquilo que nós enxergamos. E quando nós falamos de reino de Deus, você começa a pensar, no reino de Deus tem tristeza? Não. No reino de Deus tem depressão? Não. No reino de Deus tem desemprego? Não, porque nem emprego tem. A gente só tem uma coisa para fazer, adorar o Senhor. Então, o reino de Deus, as bênçãos espirituais são trazidas para o nosso coração para nós vivermos, não quando a gente morrer, sabe? Muitas vezes a gente fica esperando, céus, vida, Senhor, volta, para eu poder viver a plenitude dos céus. Mas não, o que nós entendemos como igreja é que nós podemos viver o céu aqui na terra. Então, onde você está, você não pode permitir que a tristeza reine. Onde você está, você não pode permitir, não pode aceitar que as doenças fiquem no lugar que elas estão. Você não pode se acomodar e nem considerar que as células mortas continuem mortas. Você tem poder, no nome de Jesus, para fazer células ressuscitarem. Se elas não ressuscitarem, você tem poder para formar novas células no nome de Jesus. Onde existe impossibilidade, você traz possibilidade. Porque Deus é o Deus das coisas impossíveis. João, capítulo 17, versículo 15 diz: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Nós não pertencemos mais a este mundo. Ou seja, nós precisamos viver aqui na terra? Sim, mas o nosso foco principal está na eternidade. Então tudo que nós fazemos precisa remeter eternidade.
Você trabalha, alguma coisa na eternidade você está trazendo na terra. Você cria os teus filhos, você cria eternidade no coração dos seus filhos. Você faz família, você cria algo eterno no coração de cada um dos membros da sua casa. Porque Deus é um Deus que nos abençoou com as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. C.S. Lewis, um escritor muito conhecido, ele diz: você não tem alma. Você é uma alma que tem um corpo. Nós somos como se fossem presos nessa carcaça maravilhosa. Eu não sei, eu acho que eu vou ficar um pouco triste quando eu morrer, porque eu vou deixar essa carcaça linda. Mas o que me é que dizem que eu vou ter um corpo glorificado, ou seja, mais bonito que esse. Sério? Você também. Todos nós teremos corpos glorificados. Então, nós não somos apenas carcaça. Nós vivemos uma vida espiritual nessa terra. E uma coisa tão importante que nos traz alegria no reino de Deus, sabe? É uma coisa que o nosso Pai fez quando trouxe Jesus para essa terra. João capítulo 3, versículo 16. Abre aí para você poder ver. Se você não sabe de cor. Todo mundo sabe de cor, né? Aqui só tem gente crente. Porque Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou tanto que Ele deu. Quando a gente começa a falar em dar, em se doar, esse é o princípio de Deus para te trazer alegria. Quando você dá às pessoas algo, ou tempo, ou talento, ou tesouro, você vive o princípio de Deus que te traz alegria. Não sei se você já teve alguma uma experiência de você dar algo para a pessoa que você às vezes fala assim, será que eu devo dar, não devo dar? E você dá, e quando você entrega, você, entre aspas, se desvincula do objeto, você tem uma sensação de tanta alegria, você queria dar 3 desse daqui. Eu tive uma experiência, às vezes a gente tem umas experiências esquisitas. Um dia eu estava num culto, e eu tinha um violão. Por incrível que pareça, eu tinha um violão. Não sei porquê, mas eu tinha. E na verdade a gente fazia a RD naquela época. E eu, como eu era um pouquinho, né, preguiçoso. E não queria levar teclado, amplificador, não sei, tem muita coisa para levar com teclado. Violão, você só pega o violão na mão e vai embora. E num culto, apareceu uma pessoa de Minas Gerais e ele começou a se apresentar, a falar comigo, e de repente o Espírito Santo falou assim para mim, dá o violão para ele. Eu, o quê? Sabe aquela sensação? É o diabo. Devorador. Espírito de confusão. E aí, sabe, às vezes você não sabe se é Deus de fato falando com você. E eu continuei batendo papo com ele. E o Espírito Santo falando assim, dá o violão para ele, dá o violão para ele. Eu falei, calma. Esse calma, na verdade, assim, você quer ganhar tempo para desvencilhar. E aí, quando eu comecei a conversar com ele, eu comecei a trocar uma ideia ao mesmo tempo com o Espírito Santo. Falei assim, se ele estiver perto de mim, eu vou para minha casa, pego o violão e entrego para ele. Mas isso é muito improvável. E eu perguntei para ele, cara, onde que você está hospedado? Ele falou assim, eu estou hospedado na Vila Sônia. Qual que era o bairro que eu morava? Vila Sônia. E aí o Espírito Santo falou assim, bem, eu estou falando para você. Beleza. E aquele momento eu era solteiro ainda, cheguei em casa, eu falei para minha mãe, eu vou pegar aqui, encontrar com o cara aqui e já volto. Peguei o violão, minha mãe olhando para mim, pegar violão, vai fazer serenata, sei lá o que vai fazer, essa hora da noite.
E eu peguei e fui embora. E eu cheguei para ele e falei assim, cara, eu não sei o que aconteceu. Enquanto a gente conversava, Deus me pediu para te entregar isso. E para ele fez muito sentido, para mim fez nenhum sentido. Mas a sensação de quando eu me desprendi daquilo, é aquilo que você sente, sabe? Você fez aquilo que Deus pediu, sabe? Existem momentos que Deus vai começar a te pedir umas coisas meio esquisitas. Não abra mão disso. Às vezes você pode até lá, depois que você entregou, assim, meu, que burrice que eu fiz. Uma coisa que você precisa entender. Exercite aquilo que Deus está pedindo para você. Porque em momentos desses, você começa a exercitar a sua sensibilidade à voz de Deus. Amém? Olha para o irmão do teu lado e diz: exercite a sensibilidade do Espírito Santo. Tá vendo? Deus já está falando com ele. Já pensou se você ganhar alguma coisa? Muito bom. Nem que seja uma oração. Nem que seja uma oração. Não é? Jesus, nos seus ensinos, ele disse em Lucas capítulo 6, versículo 38. Olha como uma coisa é interessante. Lucas capítulo 6, 38. Abre aí comigo. Alguns momentos eu quero trazer para você esse princípio de doar, de dar. Lucas 6, 38. Jesus disse. Olha como Jesus disse para dar. Dai e dar-se-vos-á. Como que é a medida de você dar? Vamos lá. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente. Eu vou, se você não entendeu isso aqui, eu vou dar um exemplo muito simples. Saco de pipoca. Saco de pipoca. Você vai no pipoqueiro e fala assim, eu quero um saquinho de pipoca. O cara pega e enche com um negocinho. Um saco de pipoca. O que é recalcado? Recalcado, sabe o que é? Tu pega o saquinho de pipoca e empurra assim. Cabe mais um pouquinho. Certo? Sacudido. Sacudido, por que ele fala sacudido? Porque às vezes o saco tá com as pipoquinhas assim, meio... Aí faz assim, ó. Aí vai descendo. Cabe mais um pouquinho. Transbordante. Então, quando você quer pipoca, você não quer pipoca até a margem. Você sabe que pipoca, ela fica, se sustenta mais ou menos, certo? Então, tu pega o balde do Cinemark, você pagou, sei lá, R$50 no balde. Você não quer um balde meio cheio. Não, sacode aí, tio. Sacode. Agora aperta. Isso. Agora põe até o topo. Você põe mais um pouquinho. Você vai com o saco de pipoca até o topo. Tanta pipoca que nem o filme inteiro você conseguiu comer. Larga ele lá. Dessa maneira é como Deus quer que nós entregamos. Agora, eu vou te explicar também uma coisa. Isso não quer dizer em relação à quantidade e valor, mas é o seu coração generoso. Hoje, se Deus te pedir para você entregar uma caneta azul, entrega a caneta azul. Se Deus vai te pedir um Mont Blanc, entrega o Mont Blanc. E isso vai fazer o quê? Com que o teu coração se torne generoso. É melhor você dar do que receber. Como o apóstolo Paulo diz em Atos capítulo 20, versículo 35. Eu tenho mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. A igreja, ela não pode ser movida porque nós estamos pedindo. A igreja precisa ser movida porque você está sentindo de Deus para dar. A gente não vai ficar aqui pedindo, eu estou precisando de não sei o que lá. O dia que a gente chegar nesse momento, você pode chegar para a gente e falar, eu acho que não está certo. E a gente vai ter que realinhar o caminho. O princípio do reino
é doação. Como esse momento que a gente está fazendo com a Casa de Recuperação. Você consegue imaginar aquilo que a gente vai impactar no coração daquelas pessoas? Começa a pensar, as pessoas estão querendo ser libertas de um vício que acaba com a vida delas e acaba com famílias, destinos. E nós estamos levando mantimento. Mas sabe o que eu sinto? Sabe o que eu sinto no nosso coração? Mais do que mantimento, as nossas orações regam esses alimentos para que um dia, eles comendo aquilo, eles possam receber sonhos restaurados, famílias restauradas, recolocações profissionais. É disso que nós estamos falando. Não é só uma ajuda humanitária. Ajuda humanitária todo mundo faz. Mas recolocação em destinos daquilo que Deus tem para as vidas, nós fazemos. E é isso que nós estamos fazendo. Se você ainda sente necessidade, sente vontade de colaborar, colabora. Cara, e sempre lembrando, não é a quantidade, é a sua generosidade. Amém? Muito bem. Sobre falar de dar, eu queria também falar um pouquinho sobre um momento que hoje no discipulado, eu faço discipulado com alguns meninos, e uma das histórias mais incríveis que eu comecei a ouvir, e eu quero que você entenda que isso é algo que precisa impulsionar o nosso coração. Tem um menino que é um jovem, e ele é estudante. A grande maioria lá é profissional. Não, porque o meu banco, não sei o que, porque eu estou fazendo isso no banco, porque esse é o investimento, não sei o que. Porque lá na minha logística aconteceu isso, Deus está fazendo assim, assim, assado, não sei o que. E o menino chegou com a simplicidade e falou assim: cara, eu não tenho profissão. Legal. Mas eu queria contar uma história que está acontecendo na minha vida. Eu estou doando um pouco do meu tempo. Conta essa história para nós. Ele falou assim: cara, na hora do intervalo, o intervalo tem 10 a 20 minutos. Eu tenho me reunido com frequência com os meus colegas. Tá. Eu tenho falado de Jesus para eles. Uau. Eu falei: cara, e tem um momento, Esdras, que na última semana do mês, nós temos 30 minutos de intervalo. Tá. E aí as pessoas estão começando a aparecer lá, para a gente começar a falar do reino de Deus. Falei: me conta mais isso aqui. Então, ainda é um grupo pequeno, Esdras. Só tem 15 pessoas. Aí eu falei para ele: cara, peraí. Só 15 pessoas? Só 15 pessoas. Então vamos fazer uma conta aqui. A gente começou a fazer uma conta. Eu não vou falar números, que vocês sabem que me atrapalha aqui. Ai, meu Deus. Mas a gente fez a conta lá, os meninos estão de prova. E eu vou falar o resultado. Que nem Mega Sena, só o resultado. Era em torno de 3% da escola. Então, você começa a pensar, 3% em 10 meses as coisas estão começando a acontecer. Imagina você começar a pensar isso numa progressão. 3% salvos, capacitados, cheios do Espírito Santo. O que isso começa a acontecer numa escola? E eu começo a falar para cada um de nós: imagina se a gente começa a falar do amor de Jesus para uma pessoa no seu trabalho. E isso é algo que você tem que dar tempo para a pessoa. Sentar, tomar um café, dar, de repente, o seu tesouro. Paga o cafezinho pro cara. Mas isso é amor de Jesus expresso em nossas atitudes. Eu quero falar também que a alegria, ela precisa ser gerada em qualquer circunstância. Sabia? Como apóstolo Paulo disse em Filipenses capítulo 4. Quero que você abra Filipenses capítulo 4. Versículo 12, versículo 13. Paulo, no fim da sua carreira, ele estava
escrevendo algumas cartas para as pessoas, ou para alguns povos. E para os filipenses, ele começou a descrever sobre aquilo que ele passou. E ele diz assim: eu sei agora o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, com alimento ou com fome, tendo muito ou passando necessidade, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Existe uma jornada da nossa vida que nós precisamos encontrar contentamento dentro das nossas situações. Paulo, ele sempre se gloriando de algo maior. Então, eu quero também trazer a história de Paulo e Silas na prisão. Atos capítulo 16. Eu quero falar de 3 pontos de como nós desenvolvemos a nossa alegria da salvação. Imagina, Paulo e Silas pregando o evangelho, e chegou no momento que uma pessoa possuída de um demônio estava falando assim: esses homens são homens de Deus. Um mero mortal, não sendo apóstolo Paulo, eu falo assim: nossa, essa é uma revelação de Deus. Só que o apóstolo Paulo, ele pegou no ar que era um espírito de adivinhação, e ele repreendeu o espírito, e a mulher foi livre, foi liberta. Só que essa mulher, ela dava lucro aos seus senhores, ou seja, existia alguém que era beneficiado através desse espírito. E aí eles começaram a reclamar, pediram a prisão de Paulo e Silas. Ou seja, começa a pensar, Paulo e Silas estavam ajudando uma pessoa a ser liberta, e aí eles são interpretados como criminosos. Não sei se você já passou em alguma situação que você está fazendo bem e as pessoas classificam você como um cara do mal. E aí você fica, não tem condições de começar a entender isso. Mas Deus, ele começa a mostrar através da vida do apóstolo Paulo que isso não impedia de ele perder a alegria. Então, além de tudo isso, eles são presos e eles são chicoteados. Para você entender a força do chicote do romano, do que eu ouvi da história, era o seguinte: você poderia dar até 40 chicotadas. E na força do soldado, em 40 ele matava um ser humano. Essa era a força da chicotada do soldado romano. Na 40ª ele teria que parar. Só que pensa de maneira que ele levou as 40 chicotadas, foi preso, foi colocado no calabouço. E o que dizia no versículo 25 de Atos capítulo 16? Olha lá comigo. Em meio a toda essa dor, Paulo e Silas, perto da meia-noite, o que ele fazia? Orava e cantavam hinos a Deus. E o que acontecia? Os outros presos escutavam. Ou seja, não era algo que o cara estava cantando para naná, não era canção de niná. Era algo para as pessoas ouvirem. Era algo que gerava dentro do coração dele assim: não tem problema, nós estamos aqui orando e adorando o nosso Deus. Contentamento, primeiro ponto, contentamento. Quando nós entendemos que a alegria do Senhor está independente daquilo que nós vivemos, nós encontramos contentamento. Contentamento.
Eu vou dizer para você que num dos primeiros trabalhos que eu tive como profissional, quando a gente é novo, a gente não está acostumado a levar a costa do chefe, né? Eu não estava acostumado. E o meu chefe, ele me humilhava, eu achava. Mas eu acho que as pessoas concordavam comigo, porque meus colegas de trabalho falavam assim, cara, eu não sei como você aguenta esse cara. Pede as contas e vai embora. Esse cara, ele é um mal educado. Ele não respeita as pessoas. E a vontade minha, de fato, era pedir as contas e ir embora daquele lugar. Porque eu era desrespeitado. Só que nesse momento, eu parava e perguntava para Deus, Deus, é isso mesmo que eu tenho que estar aqui? Eu tenho que ouvir desaforo do meu chefe? E as pessoas falam assim, eu não sei porque você aguenta assim, eu não sei porque você aguenta isso. E vez e outra eu parava e orava e conversava com Deus na minha mesa, desmotivado, triste. E falava assim, Deus, é isso mesmo que eu tenho que fazer da minha vida? Ouvir desaforo do chefe todo dia? E um momento, sabe aquela sensação que Deus está falando no meio desse caos? E Ele fala assim, o momento que você aprender a lição, eu tiro você daqui. E aí a pergunta, né? E qual é a lição, né? Tipo, então, é aquele desespero do ser humano. Então me ensina logo que eu quero ir embora. E eu comecei a entender que o tempo começou a fazer com que eu aprendesse contentamento. E no meio desse contentamento, eu comecei a falar do amor de Jesus no meio dos meus colegas. E as pessoas falam assim, cara, agora eu estou entendendo por que você aguenta tanto desaforo. Porque você tem uma áurea diferente. A áurea. E isso é um sinal de que Deus estava trabalhando no meu coração e os frutos começavam a aparecer. Eu quero te encorajar, se você hoje está passando alguma dificuldade no seu trabalho, você está engolindo o sapo do seu chefe, existe um momento que Deus está trabalhando no teu coração. Aguenta firme. E mais do que isso, mais do que você aguentar firme, eu como teu irmão, eu quero declarar novas portas abertas sobre sua vida. E eu não quero só declarar portas abertas, eu quero declarar sobre você lugares melhores do que você já viveu. Eu não estou dizendo lugares melhores porque você merece o melhor. É porque Deus te ama. É porque Ele tem um propósito para as nossas vidas. E não importa o lugar que nós estamos hoje. Não importa a situação que você está vivendo. Leve o amor de Jesus através da sua alegria. Davi, no Salmo 23, ele diz, todo mundo sabe também, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O original sabe o que é? O Senhor é o meu pastor e eu estou satisfeito. Ah, mas você não quer? Não, estou satisfeito. Davi, quando a gente começa a entender a historinha dele, né? Quando o Samuel foi ungir o rei, que estava na família de Jessé, o pai, falou assim, tem todos esses meus filhos, todos, exceto Davi. Ele é esquecido até pelo pai. Imagina, você ser esquecido pelo seu pai, que loucura. E até o Samuel teve que perguntar, não tem mais ninguém não? Na sua manada de filho? E o Jessé, tem um. Está no meio das ovelhinhas. E nesse meio do caminho, nessas situações que ele era esquecido, Davi escreve, o Senhor é o meu pastor e é por isso que eu estou satisfeito. Esse tem que ser o contentamento do nosso coração. Se as pessoas pensarem mal de mim, o Senhor é o meu pastor e eu estou satisfeito. Ah, mas não fazer um escarcéu da tua vida. Mas o Senhor é o meu pastor, então eu estou satisfeito. E o diabo vem acusar, que você é isso. Aí você olha para o diabo e fala assim, o Senhor é o meu pastor, então eu estou satisfeito. Tchau para você. Essa tem que ser a nossa reação
contra todos os pensamentos e atitudes que o diabo tenta no nosso coração. O Senhor é o meu pastor e eu estou satisfeito. Amém? Quando a gente fala de contentamento, existia um momento que a gente estava, eu e minha esposa, nós estávamos numa jornada na Austrália e a gente estava fazendo um trabalho de limpeza, né? E a gente ficava para cima e para baixo, a gente estava apanhando porque tinha que pegar ônibus, pegar trem e era uma loucura. E nesse momento a minha esposa de fé grande, ela foi chamada para uma entrevista de um trabalho. E ela falou assim: eu estou orando para Deus que eu arrume um trabalho com carro. Que eu tenha um carro da empresa para poder dirigir e a gente poder ir para cima e para baixo. Eu naquela, né? Tenha misericórdia. Cuida dela porque não sabe o que está falando. Perdoa sim. Austrália. Faz sentido. E a gente chegou num escritório. Tinha 2 carros na garagem. Um carro de corrida, era um stock car, e um carro da empresa. A gente sentou para conversar com o gerente, tá, não sei o que. Falei, então, tá bom. Deixa eu falar para vocês. Como os clientes são muito longe, vocês vão ter que ir de carro. Tá. Então a gente está oferecendo com carro aqui. Não sei se você sabe dirigir. A minha esposa, sabe. E para quem não sabe, a Austrália, o lado é oposto, né? Então quando a gente entrou no carro, a minha esposa entrou no lado do volante. Só que não tinha volante, porque é oposto. Ela olhou assim, eu falei, o volante está desse lado. Ela, então pode dirigir porque eu não sei dirigir desse lado. Tá bom. E a gente se divertiu, e a gente começou a entender que, independentemente das circunstâncias, a gente começou a se divertir no meio de tanta limpeza que a gente fez. Dirigia, ia para a praia, até um dia que eu esqueci. A gente foi para a praia e eu como engenheiro, né, um cara metódico, gosto de colocar a chave no bolso. E a gente foi para a praia. Só que hoje em dia os carros têm chip. A gente entrou na praia. Foi tomar banho de mar. Na volta, falei, cadê a chave? Aí eu, tá no meu bolso. E eu queimei o painel do carro. E mesmo assim, a gente entendeu que, acima de tudo, Deus estava no controle de todas as coisas, né? Até com as minhas burrices, genialidades. Depois eu conto mais histórias de Austrália, é muito, muito legal. Graças a Deus a minha esposa teve paciência comigo. Tem umas coisas que nem é bom lembrar, né, amor? Contentamento. Segundo, expressão da alegria. Quando você entende, você está no contentamento. Então, você está no contentamento, você, independentemente das circunstâncias, você consegue ter uma vida normal. Cumprimenta as pessoas. Quer uma ajuda? Eu te ajudo. As pessoas, como é que pode? O cara está sofrendo e está se dedicando aqui. E isso é algo sobrenatural que vem do coração de Deus. Sabe? Existem momentos, Deus fala na sua palavra. A tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pela manhã. Quando começa uma nova temporada, você pode ter certeza, você vai entender. Chegou uma nova temporada, a alegria chegou. Deus tem novas temporadas pra gente. Até mesmo para você que já está em contentamento e alegria, sabe? Deus, ele tem tempos de promoções para sua vida.
Porque Deus é um bom pai, eu não acabei de falar. Deus é um bom pai. Deus é um Deus de bom humor. Fala assim, você está bem, eu vou te melhorar a vida. Não acredito. É verdade. Eu não mereço. E daí? Isso é graça sobre sua vida. Então, essa é a nossa mentalidade que nós temos que ter de Deus. Deus bom, que promove as nossas vidas. E se temos dificuldades, nós encontramos contentamento e expressamos a alegria do Senhor, que é a nossa força. Eu disse lá na Bíblia, Esdras dizia, alegrai-vos. Falei heresia já? Ainda tão bem, mano. Corta essa parte então. Esdras, então vamos refazer. Esdras na Bíblia, quando ele ajudou a restaurar Israel, Jerusalém, ele disse, não choreis nem entristeçais, mas alegrai-vos, porque isso é a força do Senhor sobre vocês. A alegria do Senhor é a nossa força. Quanto mais alegria você tem, sabe o que acontece? O diabo fica doido. Não acredito que o cara está feliz no meio das dificuldades. Teve uma mensagem que eu ouvi, que o pastor, ele falou assim, eu vou contar umas mentiras do diabo para você começar a dar risada. Porque é assim que a gente vence, com alegria. Ele começava a contar. Você não é nada na vida. A pessoa começa, Aí ele fala assim, tem uma melhor ainda. Você não vai ser nada na vida. É assim que a gente tem que lidar. O diabo vem, não vai dar certo. Coitadinho. Chifronésio. O que você está falando, velho? Você está com ideia. Sabe? Nós temos que entender que independe do que ele faça com a nossa vida, o máximo que ele consegue fazer com a nossa vida é nos matar. O máximo. E assim ele fica em dúvida. Porque assim, se eu matar o cara, ele vai para a glória. Ele tem um eterno problema com a gente. Essa é a real. E nós vamos continuar firmes no caminho dele. Amém? Muito bom. Último ponto. Além de você ter contentamento e alegria, você serve as pessoas. Sabe? Você não se contenta e fica só com você mesmo essa alegria. Deixa eu te ajudar aqui. Vem cá. O cara, por que você está fazendo isso? Eu vou contar para você. Deus, Ele tem um propósito para a tua vida. Deus, Ele é um Deus de amor. Sei lá o que você vai falar de Deus para a vida das pessoas. Mas entenda que quando você começa a amar as pessoas, você tem a alegria do Senhor, você não fica parado no seu cantinho. Você espalha esse amor. Você leva. Assim como Paulo, quando o terremoto chegou, o que aconteceu? Ele, não se mata não aí, guardinha. Espera aí, que está todo mundo aqui. E o que ele fez? Ele falou, o que eu posso fazer? Como que eu vou ser salvo? Vou crer no Senhor Jesus. Você vai ser salvo. O cara, tá bom. Dá para contar essa história para a família? Dá, vamos lá. O cara foi na casa do carcereiro e levou a casa inteira a conhecer Jesus. Aí depois, olha que loucura. O Paulo falou assim, tem como voltar para a prisão? Não, nós vamos te libertar. Não. Eu sou cidadão romano, vocês me prenderam em público, vocês vão soltar em público. Então, o que isso significa? Que ele sabia da identidade dele como filho de Deus. E nós, como filho de Deus e como cidadãos na terra, nós precisamos entender o nosso valor, a nossa identidade. E nós também seguimos os passos do nosso líder, que liderou através do servir. Servir as pessoas. Servir o corpo de Cristo. Servir uns aos outros. Esse tem que ser o nosso coração.
Queria que você se levantasse nesse momento. A conclusão maior e a minha oração e a nossa oração, eu queria que você pegasse Salmo capítulo 51, versículo 2. Eu falo de tudo isso porque a alegria da salvação hoje precisa ser renovada. Salmo 51, versículo 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Sustém-me como um espírito voluntário. Senhor Deus, nesta noite nós te agradecemos, porque lá na cruz o Senhor fez tudo e mais do que suficiente para nós. Nós te louvamos, porque existe perdão mais do que suficiente para cada um dos nossos corações. Obrigado, Senhor. Mais uma vez nós te pedimos que o Senhor venha renovar o primeiro amor, o momento daquele dia que nós nos encontramos contigo. Começa a dizer palavras de gratidão ao Senhor por esse momento de salvação. Abre a sua boca nesse momento. Expressa a Ele o quão importante foi aquela cruz para você. Hoje nós temos sentido para a vida, Senhor. Hoje nós temos o destino. Obrigado, Deus. Eu sinto que Deus está renovando o primeiro amor em corações específicos, sabe? Aquele momento que você fala assim, cara, eu precisava de algum toque do amor de Jesus. Hoje o Senhor está te tocando. Recebe do amor de Jesus. Ele não te condena. Pelo contrário, Ele olha para o teu coração com amor e diz, você quer um novo fogo de paixão por mim? Eu vou te dar hoje. Recebe hoje. Talvez hoje você precisa liberar perdão para alguém, porque isso às vezes tem bloqueado você experimentar mais do amor de Jesus.